Opa, bonitos e bonitas, eu sou o Pi e esse é o Revolucionário Casual, nosso canal no YouTube. Hoje, ainda é possível criar um ponto de ruptura e até mesmo superação do capitalismo? A gente ainda pode pensar numa grande e profunda mudança social? Ou melhor dizendo, não será isso algo obrigatório para o nosso futuro? Para que a gente realmente possa estar falando de uma grande mudança social, primeiramente, antes de eu estar apresentando qualquer proposta, eu quero colocar aqui que eu parto do pressuposto que é necessário que a gente crie novas estruturas. Estou falando realmente de relações sociais, tanto no campo econômico, na forma como a gente trabalha, a forma como a gente entende a política, desde da política, no nosso dia a dia, as nossas relações que hoje estão extremamente isoladas, são extremamente dependentes dos grandes centros de distribuição e de decisão. Repensar essas relações do eu enquanto pessoa, do eu enquanto um ser político e um ser econômico que está sempre consumindo, comprando coisas e que precisa realmente se encontrar e se ver dentro dessa sociedade para poder falar de mudanças. Eu já vou adiantar que, na verdade, esse primeiro vídeo ele vai mais abrir dúvidas e questões do que responder, ao mesmo tempo que eu estou colocando uma proposta bem interessante, já para aguçar a criatividade e mostrar que vale a pena continuar vendo esse canal. A proposta ela vai se centrar realmente numa mudança social partindo das nossas relações de trabalho e de produção, né? E a partir disso, como que podemos pensar em grandes mudanças sociais, até mesmo radicais. Bom, primeiro, antes de entrar na proposta em si, eu vou estar colocando algumas críticas ao capitalismo. A ideia não é estar abordando de forma mais aprofundada a questão do capitalismo, mas sim que a gente possa ter alguns parâmetros para entender da onde que parte essa proposta. Então a gente primeiro tem que problematizar um pouco a realidade, a partir disso a gente consegue dialogar de forma mais propositiva, de forma a trazer soluções. Para a gente estar começando a nossa conversa, eu vou estar pontuando algumas críticas. Primeiramente, a questão da propriedade privada. Entender que a propriedade privada, do contrário do que parece da nossa perspectiva individual, socialmente falando, ela é uma restrição de recursos, ou seja, quando eu sou proprietário de algo, eu estou restringindo o resto da sociedade e da minha comunidade do acesso àquilo, né? Ou eu coloco condições sobre isso. Eu entro então numa lógica de acumulação. Essa mesma acumulação e propriedade privada, quando a gente fala de meios de produção, a gente está falando então do quê? Do controle sobre os recursos, sobre o acesso e das condições que geram as outras pessoas que não possuem propriedade, que não possuem recursos, não possuem terra para plantar, não possuem fábricas para produzir maquinário, elas se transformam num quê? Em mão de obra. Então o trabalhador ele nasce a partir da perspectiva de que para você realizar a satisfação das suas necessidades, o seu trabalho, você precisa vender essa mão de obra para quem possua meios de concretizar isso nos recursos. Bom, então a gente parte de uma produção desarticulada, fragmentada, uma produção vertical, uma produção que ela cria um bloqueio de recursos, de tecnologias. Uma vez que eu tenho que competir, eu tenho que ter o melhor produto e espero que a minha concorrência produza de forma pior do que eu, para que eu consiga ter uma vantagem nesse sentido. Uma outra coisa interessante é que, a partir dessa perspectiva particular de produção, qualquer prejuízo ou dano que eu consiga terciarizar, ou seja, que eu consiga colocar na conta de outras pessoas, passa a ser vantajoso, porque eu baratei meu produto, eu maximizo meus lucros, então eu torno mais viável a minha produção. Dessa forma, se eu estou poluindo o rio, ou se eu estou produzindo lixo, ou qualquer forma, né, de dano social que eu consiga estar colocando na conta do Estado, ou mesmo na conta do consumidor, e por aí vai, é algo positivo. Bom, a gente entra então na questão da centralização da gestão, onde o trabalhador ele não tem poder de decisão, a produção ela é desarticulada, ela passa então a entrar numa lógica de monopólio, uma vez que uma grande indústria, um grande conglomerado, ele possui uma logística muito melhor. Na verdade, você articula a produção na mão de poucas pessoas a partir dessa forma fragmentada de produção que é ineficiente, que faz com que seja vantajoso, que se compre empresas, que se crie conglomerados, né, como é o caso da Monsanto e da Bayer, que uma vez unidas, você está falando de tecnologias, de patentes, de infraestrutura e até mesmo de controle de mercados que passam a ser uma coisa só. Dessa forma, o pequeno produtor, a comunidade local, ela não tem chance de competição. E por isso que hoje a gente vive praticamente alheio às formas de produção. Na verdade, onde a gente mora acaba sendo um espaço de moradia que é totalmente insuficiente em si próprio.
Bom, então a gente entra na questão da mercadoria, né? A circulação da mercadoria. Primeiramente, como a gente produz para trocar, né? A gente não produz as coisas diretamente pelo valor de uso, mas sim pelo valor de troca. Então, a minha produção, ela depende da demanda. Uma vez que depende da demanda, eu, enquanto produtor que quero lucrar mais, eu vou fazer essa demanda. Então, eu vou socar o máximo possível de propaganda e eu vou criar essa demanda da forma que for necessária. As pessoas vão querer comprar produtos. E elas vão querer comprar os produtos que eu quiser que elas comprem. Mais do que você comprar, eu preciso garantir que você continue comprando. Para minha empresa ela ser viável, ela tem que sempre estar dando lucro. Então você sempre tem que estar comprando. O produto ele não pode durar para sempre, ele tem que durar por um período determinado. Ou seja, eu falo de obsolescência programada. Eu vou produzir para que aquilo dure por um determinado período. Bom, a partir disso, então a gente tem um ciclo de consumo. A economia só funciona se ela estiver sempre num ciclo e num ciclo acelerado, né? De ampliação de lucros. Então, dessa forma, a gente está falando o quê? De uma produção infinita, de uma demanda de trabalho infinita, num mundo de matérias-primas finitas, onde a lógica deveria ser o contrário. A gente deveria produzir para que tudo durasse o maior tempo possível, fosse o mais fácil, adaptável e optimizado, para que eu não tenha que descartar as coisas só porque a tecnologia aumentou, eu possa adaptá-las. Então, na verdade, a gente já vê, por exemplo, por esse ponto, como as coisas estão distorcidas e como você cria uma grande ineficiência. Bom, e por último, você pode pensar então o quê? Que independente do grau tecnológico, de quão mais rápido e mais fácil é produzir determinado produto, e muitas vezes aquilo nem envolve que você trabalhe diretamente com aquilo, né? Você pode produzir um carro de forma automatizada e por aí vai. Não importa, dentro da lógica capitalista, da lógica de mercadorias, você sempre tem que ter um mercado consumidor, então você sempre tem que ter um mercado de trabalhadores assalariados, você sempre tem que ter uma produção cada vez maior e crescente. Então a demanda de trabalho e de produção, ela é perpétua e infinita, uma vez que a gente não busca a eficiência, a gente busca um ciclo de consumo acelerado. Bom, então, para a gente conseguir entender um pouco melhor agora a proposta, pontuado já as questões das críticas, eu entendo, né, que da forma que eu coloquei fica muito resumido para quem não conhece esses conceitos que eu estou colocando, ou mesmo para quem conhece, tem uma série de discordâncias, fica corrido, porém o foco realmente é apresentar algo introdutório e a gente pode ir trabalhando nesses tópicos ao longo dos próximos vídeos. Mas vamos pontuar duas coisas. Primeiro, o processo do homem de conseguir suprir as suas próprias necessidades com a natureza através do seu trabalho, né? Esse processo de o homem modificar a natureza e conseguir extrair dela os recursos, a gente chama então de uma mediação de primeiro grau. Agora, a gente também tem as mediações de segundo grau, que é a forma que o homem que a partir do seu trabalho modifica a natureza, como que ele se organiza socialmente, como ele organiza esse trabalho. Então, quando a gente está falando da forma capitalista de produção, a gente está falando de uma mediação de segundo grau. E é interessante que essa própria forma de mediação, ela altera as suas necessidades, ela altera aquelas primeiras necessidades do homem e a partir disso toda uma mudança social. Dessa alteração, a gente pode então entender que vem a alienação. O capitalismo, ele apresenta, né, alterações dentro dessas necessidades, uma vez organizado o trabalho, e essas alterações a gente entende como algo alienador, que aliena e distancia o homem, distorce o conteúdo do trabalho. Bom, a proposta ela parte de algumas lutas e movimentos concretos de hoje e é uma forma dialética de crítica de entender e enxergar os limites e a partir disso tentar superar. Primeiro, você tem a economia solidária, que foca principalmente na questão da autogestão, porém acaba sendo uma forma limitada de autogestão, uma vez que não ataca as relações de propriedade privada e fica sujeito ao intercâmbio mercantil, porque são iniciativas fragmentadas que não têm força, né, para estar se impondo frente às relações de mercado. E uma vez disso, por serem fragmentadas, o que acontece é que a real mediação que existe entre elas é uma mediação alienada pelo capital. Também temos os movimentos de reforma agrária, que lutam pelo acesso à terra, contra a propriedade privada, dos grandes latifúndios, e realmente entendem como é importante o acesso à terra como elemento de emancipação e condições de vida digna para os trabalhadores, né? Porém acabam reproduzindo, né, as demais alienações do capital e a própria relação com a propriedade também não consegue ir muito adiante. Bom, e por último, né, quando a gente fala das relações de intercâmbio mercantil, da circulação de mercadorias, a gente pode então ressaltar uma outra iniciativa muito interessante, que são o quê? As moedas sociais e os bancos comunitários, né, que valorizam muito a economia local e tentam
colocar novas lógicas de circulação dentro das suas comunidades. Agora a gente vai falar, né, de fato da ViaSote, que é o Sistema Orgânico de Trabalho. A proposta aqui do vídeo é apresentar isso, e que é uma proposta que se baseia, né, a partir desses 3 pontos. Então, você tentar criar um ponto de inflexão e ruptura que abranjam de uma forma a somar, né, as forças tanto do movimento de autogestão presente na economia solidária, da contestação da propriedade privada na reforma agrária, das tentativas de mudança no intercâmbio mercantil das moedas sociais, bancos comunitários. Então, fazendo uma junção e tentando pensar além disso, uma perspectiva que seja mais profunda de mudança e que consiga se sustentar, né, que não fique impossibilitada e imobilizada pelo capital como um todo, pelo mercado, nasce o Sistema Orgânico de Trabalho. Não, vale ressaltar que eu estou sofrendo um pouquinho aqui para gravar, porque é o primeiro vídeo, então vamos lá. Nos próximos vou ficar mais solto, vai ser mais legal, eu preciso pegar as manhas desse negócio aqui todo. Em síntese, a proposta é o quê? Construir uma nova forma de relações de trabalho e de consumo através da integração patrimonial e econômica em rede e orientando-se por uma autogestão, né, que tanto sustente a proposta e quanto possa se realizar, se aprofundar a partir das estruturas estabelecidas dentro do projeto. Bom, então a gente consegue consolidar ao mesmo tempo uma forma de produção e gestão que seja descentralizada, ao mesmo tempo interdependentemente interligada, garantindo uma visão holística, estratégia e eficiente, sem que haja para isso uma hierarquia ou uma centralização. Bom, e para que essa proposta consiga realizar o seu objetivo, a gente tem algumas estruturas. A primeira delas é a propriedade orgânica, que é uma propriedade coletiva, né, uma integração patrimonial dos meios de produção, então desde os meios como os recursos, as tecnologias, até mesmo o que é necessário, né, para a reprodução da nossa vida, como a água, a habitação, o saneamento básico e por aí vai. Bom, o segundo ponto é a renda sistêmica, que a gente entende como a integração entre o consumo individual, o consumo coletivo e também o investimento produtivo. Bom, então vamos lá entender melhor essa renda. Primeiro, a renda individual ela vem da parcela total destinada da produção global. Então essa parcela é dividida igualmente, ou seja, todo mundo tem sim o mesmo salário, e com esse salário você vai ter acessos, você vai ter a liberdade para poder estar adquirindo até mesmo que não se produz no espaço, né, naquele meio associado. E a partir disso também você vai ter algumas diferenças interessantes em relação à forma de organização salarial. Primeiro, você tem um salário que está diretamente ligado com a produção, ou seja, ele oscila. Uma vez que ele oscila, você não tem a questão do salário fixo, como hoje, que desvaloriza pelos processos inflacionários. Bom, outra questão que fica implícita através dessa perspectiva de renda igualitária no consumo individual é que você reconhece, né, que o resultado do trabalho é uma produção coletiva e que todos devem ter acesso de forma igualitária àquilo. E claro, isso requer uma mudança na forma que a gente enxerga, né, nossos valores sociais, uma superação dessa baboseira de meritocracia e por aí vai. Em outro vídeo a gente pode aprofundar um pouco sobre essa questão de valores, que eu sei que muita gente até salta da cadeira quando ouve esse tipo de coisa, né? Comunismo. O consumo coletivo, ele vai dar ênfase na questão do acesso ao invés do possuir. Então, em vez de todo mundo sair comprando carro, sair comprando coisas mais dispendiosas, a gente pode coletivamente estar melhorando nosso acesso aos recursos. A gente pode, então, por exemplo, pensar numa cozinha coletiva, a gente pode pensar em carros que ficam disponibilizados coletivamente também e outras estruturas. É muito interessante porque se a gente for parar para pensar, da forma que a gente vive hoje, mesmo com uma renda igualitária, se a gente consome de forma individual, a tendência é que a gente se endivide e que você cria a partir da dívida uma série de relações monetárias danosas. Então, se a gente tem um consumo coletivo, você inibe que as pessoas se endividem para consumir coisas que sejam muito dispendiosas, e sim que elas se organizem de forma mais inteligente para um consumo coletivo. Por último, você também tem a questão dos investimentos produtivos, né, que são responsáveis
pela ampliação da tecnologia, da forma de produção como um todo. E todos os investimentos são necessários para que a gente consiga cada vez ampliar a própria sustentação material de toda essa estrutura, né? Porque quanto mais a gente produz, quanto mais a gente é eficiente, a gente tem uma maior autonomia, as cooperativas e as iniciativas associadas elas vão ter cada vez mais autonomia, porque você pode chegar realmente numa realidade onde você tem um acesso direto àquilo, até mesmo pelo consumo coletivo, né? Então você não precisa pagar pelo seu prato de comida, uma vez que você tem uma cozinha coletiva e você vai ter uma forma diferente, né, de se relacionar com a ideia de salário ou com a ideia de impostos, porque você vai ter uma gestão mais próxima de você, ao mesmo tempo holística. Bom, por último, a gente pensa então numa autogestão societal, uma autogestão que não vai se limitar a um determinado local, a um determinado grupo, a um determinado momento da sua vida, mas sim na autogestão que se realiza no seu local de trabalho, no seu local de ensino, no seu espaço comunitário, nas suas relações familiares, e por aí vai. A gente entender o nosso papel ativo como cidadão, né? Então, os dois principais pilares acabam sendo a autogestão produtiva nas células de produção, onde os trabalhadores em cada cooperativa terão autonomia. Lembrando que é interessante que essas cooperativas elas não vão estar concorrendo, uma vez que não parte dali diretamente o ganho delas, e sim do todo. Então, é interessante como que essa questão da renda ela também influencia numa visão mais holística. E essa visão holística, por sua vez, ela acaba sendo algo que se efetiva quando as pessoas possuem de fato o poder decisório. A gente pode se organizar de uma forma muito mais profunda e criar realmente um interesse para as pessoas se instrumentalizarem e ficarem cada vez mais aptas, né, para estar na frente dessas funções. Bom, é interessante também que os cargos são rotativos. Como eu não ganho mais por trabalhar mais, eu não tenho privilégio ali, é interessante então que eu estimule os outros que também participarem dessa política e que também se instrumentalizarem. Eu também posso estar trocando de funções, posso exercer mais de uma função ao mesmo tempo, então não preciso ficar os 7 dias da semana sendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. E assim a gente pode pensar então numa distribuição social onde cada pessoa explore melhor as suas habilidades, desenvolva novas habilidades e a gente gera muita eficiência. Claro, novamente, um ponto que merece muito ser debatido em relação à questão da meritocracia e da competição, do estímulo em ganhar mais que o outro e o parasitismo social. O interessante é que, obviamente, quando a gente fala de autogestão, a gente tem que reconhecer que é necessário se descobrir ainda muito no que está relacionado aos processos decisórios. Então vai desde a aplicação do método científico, não apenas dentro do laboratório, mas sim em níveis mais sociais, né? A gente se basear em lógica, fatos, evidência, experimentação, formas de democracia direta, pensar metodologias e N formas realmente de conviver socialmente. E o interessante, quando a gente descentraliza, a gente pode pensar então em vários modelos conectados, experiências que estejam adaptadas ali para a realidade, cultura e forma de ser de cada comunidade, dos indivíduos. E dessa forma, essa variedade de formas de autogestão, ela tende a estar sendo sempre uma fonte, um laboratório de experiências que vão estar compartilhando cada vez mais e com uma maior riqueza, formas eficientes de se gerir. Bom, repito novamente, né, para quem se pergunta, a igualdade não gera comodismo? E aí eu replico a pergunta, não será uma demanda surreal de trabalho que gera necessidade por estímulos cada vez mais brutais? Do tipo, você tem que trabalhar 16 horas por dia, não quer, vai morrer. Então, né, acho que dá pra gente fazer melhor que isso, só acho. Bom, as considerações finais, porque obviamente eu falei muito pouco ainda desse projeto, que é bem maior do que isso, mas eu acho que o que eu falei talvez já tenha sido um pouco suficiente para te deixar curioso, que a gente tem a questão da universidade libertária, porque a gente tem que repensar o que é o ensino, como a gente vai estar realmente preparando, formando, tanto quando a gente fala da questão realmente de produção, né, das pessoas estarem capacitadas para usar a tecnologia a favor da sociedade, quanto das próprias relações sociais, a gente se rever como ser humano, da arte, cultura, etc. O segundo ponto, onde que isso se realizaria, né? A gente está pensando no quê? De que forma? Então, na verdade, já existe, né, uma ideia, né, de estratégica, que seria o projeto Raios de Sol, que é uma comuna de reversão. Porra, comuna, cara! É
A gente vai chegar lá, relaxa. Na verdade é uma propriedade privada aos olhos do Estado, mas que ali dentro as relações elas são associadas e da forma como foi colocado. Ao mesmo tempo, a ideia, né, que a gente parta realmente dessa grande propriedade coletiva no interior, que não vire uma ecovila tamanho família. É importante que a gente tenha esse espaço de acesso à terra para que a gente possa produzir e ter as bases necessárias para que toda essa mudança ela possa surgir em algum ponto, mas é isso, seja o que na verdade? Não seja um projeto isolacionista, mas interligado com outras cooperativas pelo Brasil afora e criando realmente uma rede, tanto uma rede produtiva como uma rede de consumo e que possa então estar fazendo frente nas relações mercantis. Então a própria comuna não sobreviveria sozinha, ela precisa de uma rede de apoiadores e de produtores que consigam então estar somando forças. E aí entra também toda a questão do aparato institucional e é interessante falar que se você ficar interessado, hoje a gente já tem a organização que a gente batiza de Via Sorte, né, que visa realmente ser uma via, um caminho para um sorte, para um sistema orgânico de trabalho. Nos links na descrição você vai poder estar sabendo mais sobre o projeto, você vai poder estar participando, conhecendo, tirando dúvidas. Então tem o link da Via Sorte, do site, mais alguns links para você realmente se aprofundar um pouco no projeto. E eu vou estar falando de mais aspectos, vou entrar no projeto Raios de Sols e vai ser bem interessante. Bom, as considerações finais que eu tenho a colocar é que, uma vez que a gente consiga realmente estar consolidando e construindo novas estruturas, novas relações sociais, frente a uma crise eminente do capital, né, que se dá pelas crises estruturais, então desde a crise financeira, a crise do desemprego tecnológico, a crise ambiental, a gente realmente pode pensar que surgirá um momento muito propício para uma mudança radical, da mesma forma que a gente teve do feudalismo para o mercantilismo, do mercantilismo para o capitalismo e por aí vai. Então, é realmente interessante a gente ver como as coisas andam lado a lado. Ah, meu, eu quero saber onde que entra as armas aí, porque fica esse papo aí, mano, tem que tomar estado, cara, tem que ir pras cabeças, não adianta só isso não. Ah, assim não dá não, cara, poxa. Quando a gente fala dessas alternativas, em momento algum isso implica no abandono ou em dizer que é desnecessário uma luta pontual, mais direta, contra o capitalismo. Muito pelo contrário, esse tipo de luta ela pode dar as bases materiais de sustentação econômica e até mesmo crítica para que a classe trabalhadora consiga se reorganizar, construir novos mecanismos que deem também sustentação para que haja de fato uma luta efetiva e consiga não apenas paralisar, mas mudar, né, cursos da sociedade como um todo. Então o macro ele não é abandonado. De fato, né? Acho que a gente estruturando legal as coisas, dá pra pensar, né? Uma revolução né? Acho que vai, né? Gostei. Acho que tem futuro isso aí. Bom, da emancipação do trabalhador e simultânea a ela, vem a emancipação do trabalho como um todo. Bom, para fechar bonitinho, vou citar então João Bernardo. A autogestão da sociedade prepara-se na autogestão das lutas. Então, acho que o principal é isso, né? A gente aprender a se organizar, aprender a se repensar como ser humano e como sociedade. Cara, esse primeiro vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Talvez muita gente ache isso chato. Eu vou tentar abordar diversos aspectos. Entender, mostrar pra você como isso é relevante, como pode ser legal, né? Como a gente não tá tão encurralado assim. Bom, se inscreve aí. Sério, mano, se inscreve. Não, se inscreve, tipo... Escreve aí, velho. Não tem conta? Cria lá, rapidão. Se inscreve, vamos ajudar, tá começando. Se você tá vendo, você provavelmente me conhece. Então vamos lá, vai. Dá uma forcinha. Avalie o vídeo, deixa um comentário legal. Esse é meu primeiro vídeo, então não ficou tão bom quanto ficar nos próximos. Eu sei porque eu sei. Não deixe de conferir na descrição, né? Os links, as indicações. Falou, bonitos e bonitas. Até o próximo.